podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Você não é só o que consome. Você é aquilo que repete. Está começando o Ctrl Alt Lia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Lia e este é o Ctrl Alt Lia. Um espaço para a gente apertar o pause nessa rotina meio automática que todo mundo vive, respirar um pouco, reorganizar as ideias e talvez enxergar a própria vida de uma perspectiva diferente. Porque às vezes a gente acha que só está vivendo normalmente, mas na real a gente está repetindo padrões no automático, comendo sem perceber, sentindo sem entender, consumindo sem escolher. E foi justamente daí que nasceu esse podcast. Eu sou nutricionista, venho de uma família completamente apaixonada por música e também sou aquelas pessoas que amam futebol de verdade. Não só o meu time, claro, o esporte mesmo, o ritual, a emoção, o pertencimento. E por muito tempo, essas coisas pareciam separadas na minha cabeça. Nutrição de um lado, música do outro, futebol em outro universo. Só que um dia, eu percebi uma coisa. Talvez tudo isso fale exatamente sobre a mesma coisa. Sobre comportamento, sobre emoção e sobre identidade. Sobre aquilo que a gente consome. E aquilo que aos poucos começa a consumir a gente também. Porque no fim do dia, o seu corpo responde ao que você come. A sua mente responde ao que você escuta. E muitas vezes, até quem você é, responde aos grupos, hábitos e rotinas que você repete sem perceber. Então esse podcast não é sobre dieta. É sobre crítica musical? Também não. E também não é uma mesa redonda esportiva, tá? Isso aqui é uma conversa sobre vida real. Sobre como pequenas coisas moldam nosso humor, nossa ansiedade, nossos hábitos e até a forma como a gente se enxerga. Então, pega a tua bebida favorita, fica bem confortável, porque hoje a gente vai começar esse reset juntinhos. E eu quero começar com uma pergunta simples. Você acha mesmo que escolhe tudo aquilo que consome? Ou alguém já escolheu isso por você? Ctrl Alt Lia. O que você consome está te consumindo. No nosso primeiro episódio, nós temos como tema resetando a vida, comida, emoção e aquilo que a gente consome sem perceber. E sem mais delongas, vamos ao primeiro bloco de 3. Todo mundo tá pronto? Bom, para começar esse podcast do jeito certo, eu precisava começar pelo corpo. E esse bloco aqui se chama Modo Corpo. Porque antes da gente mudar rotina, mudar comportamento, mudar cabeça, ou até mesmo tentar mudar de vida, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da gente. Literalmente. E eu acho muito curioso como as pessoas tratam a alimentação hoje em dia quase como matemática. Isso engorda, isso emagrece, isso pode, isso não pode. Só que o corpo humano não funciona igual comentário de internet. O corpo sente contexto. Sente rotina, ansiedade, cansaço, pressão, solidão, compulsão, memória. E às vezes a pessoa acha que o problema dela é a comida, quando na verdade o problema real é exaustão emocional. Eu convivo diariamente com pessoas completamente diferentes entre si. Tem gente magra que quer ganhar massa. Tem gente acima do peso tentando emagrecer pela 10ª vez. Eu tenho crianças neurotípicas aprendendo com reeducação alimentar, com introdução alimentar. Tem crianças atípicas precisando de suporte multidisciplinar. Tem gente que trabalha o dia inteiro e desconta tudo na comida de madrugada. E tem gente que sabe exatamente quantas calorias tem num prato, mas não faz ideia do porquê tá comendo daquele jeito. E eu sempre começo do mesmo lugar. Calma. Vamos entender primeiro o que tá acontecendo aí dentro do teu corpo? Porque nem toda fome é fome. Às vezes a fome é ansiedade, às vezes é recompensa, às vezes é só um hábito, e às vezes é só cansaço mesmo. E eu acho que uma das maiores armadilhas da vida moderna é que a gente desaprendeu a perceber o próprio corpo. A pessoa passa o dia inteiro no automático. Acorda correndo, come olhando tela, trabalha olhando tela, janta olhando tela. Dormir? Até pegar no sono a gente tá olhando a tela, né?
E no meio de tudo isso, o corpo vai ficando cada vez mais silencioso. Só que ele continua respondendo. Ele responde de várias formas: cansaço, irritação, falta de foco, compulsão, insônia, ansiedade. Só que a gente virou uma sociedade tão acelerada que até o sofrimento virou produtividade. Tem gente que se orgulha de dizer: nossa, hoje eu nem consegui almoçar. E isso é muito louco, porque parece eficiência, mas muitas vezes é desconexão total. E eu nem tô falando aqui de dieta perfeita, tá? Aliás, eu acho que a internet criou uma ideia completamente impossível de alimentação saudável. Como se viver bem fosse acordar feliz, tomar água com limão, comer aveia sorrindo, treinar às 5 da manhã, meditar vendo o sol nascer. Gente. Às vezes sobreviver a semana já é um evento olímpico. Só que existe uma diferença enorme entre perfeição e consciência. Você não precisa controlar tudo, mas talvez precise começar a perceber. Perceber quando você está comendo sem fome, sabe? Perceber quando a comida virou uma anestesia emocional. Perceber quando o corpo está pedindo descanso e você está respondendo com cafeína. E falando em café, eu acho maravilhoso como o brasileiro transformou o café numa substância quase espiritual. Porque o café no Brasil não é bebida, é mecanismo de sobrevivência coletiva. Dormiu 3 horas? Café. Tá triste? Café. Vai resolver algum problema? Café. Terminou o relacionamento? 2 cafés e um cigarro emocional invisível. Só que isso mostra muito sobre como a gente vive hoje. Sempre cansado, sempre acelerado, sempre tentando performar. E aí entra uma coisa importante. A alimentação não é só nutrição, gente. É comportamento. Porque o jeito que você come fala muito sobre o jeito que você vive. Se você nunca para, talvez você também nunca consiga comer em paz. Se você vive ansioso, talvez seu corpo também esteja tentando sobreviver o tempo inteiro. O tal modo sobrevivência, né? E talvez o primeiro reset não seja mudar totalmente sua alimentação. Talvez seja só voltar a escutar o teu corpo. Porque o automático é confortável, mas ele cobra bem caro. E talvez a pergunta não seja o que eu estou comendo, mas o que dentro de mim precisa tanto disso. Então vamos. Agora eu quero entrar num assunto que talvez muita gente não esperasse encontrar num podcast assim: futebol. E esse bloco se chama Modo Jogo. Porque pra mim, futebol nunca foi só esporte. Futebol é ritual, é memória, é identidade, é pertencimento. E eu acho muito bonito como o futebol consegue fazer coisas que quase nada mais consegue. Ele para cidades, move famílias, cria tradições, faz desconhecidos se abraçarem e, às vezes, faz parentes brigarem no almoço de domingo também. Mas mesmo quem não gosta de futebol, provavelmente entende a sensação de pertencimento que existe ali. Porque o ser humano gosta de fazer parte de alguma coisa. A gente gosta de ser tribo, de ter tribo. E talvez o futebol seja uma das maiores expressões emocionais disso no mundo moderno. E eu falo isso sem clubismo, tá? Porque eu realmente amo futebol acima de rivalidade. Eu amo o ambiente, a narrativa, a emoção do jogo, a história que existe ali. Porque às vezes um jogo vira quase uma lembrança afetiva. Você não lembra só do placar. Você lembra onde estava, com quem estava, o que estava sentindo naquele dia. E isso conecta muito com o que eu falei no bloco anterior. Porque o futebol também mexe diretamente com o comportamento, inclusive alimentar. Quantas vezes o jogo vira desculpa para exagerar? Mas não pelo jogo em si, e sim pelo que ele desperta emocionalmente na gente. Porque tem todo um ritual ali. Hoje tem jogo. Aí vem pizza, hambúrguer, cerveja, refrigerante, petisco, sobremesa.
E eu não tô dizendo que isso é errado não, tá? O ponto aqui não é culpa, é consciência. Porque às vezes a comida entra como extensão emocional do evento. A vitória vira recompensa, a derrota vira compensação. A ansiedade vira belisco infinito no sofá. E isso é muito humano. Só que também mostra como a gente associa a emoção com o consumo o tempo todo. O futebol faz parte de um jeito muito forte, porque ele ativa uma coisa poderosa: identidade coletiva. Você deixa de ser eu e vira nós. Nós ganhamos. Nós somos roubados. Nós estamos em crise, hein? Mesmo que os jogadores nem saibam da nossa existência. E isso eu acho fascinante. Porque o futebol talvez seja o maior laboratório emocional coletivo do planeta. E não é só aqui no Brasil não, tá? Você olha Argentina, Inglaterra, Turquia, Itália. O futebol quase vira linguagem cultural. Às vezes, ele fala sobre classe social, sobre bairro, sobre tradição familiar, sobre política, sobre masculinidade, sobre memória. Tem gente que herda time antes mesmo de aprender a ler. E isso mostra como o comportamento também é herança emocional. Só que tem uma linha muito delicada aí. Porque uma coisa é torcer, outra coisa é transformar toda a tua estabilidade emocional num resultado de domingo às 4 da tarde. E eu acho que a internet piorou muito isso. Porque hoje o futebol nunca acaba. Tem debate depois do jogo. Tem corte, react, treta, mesa redonda, Twitter, discussão, meme, podcast, grupo de WhatsApp. A pessoa sai do estádio, mas emocionalmente continua dentro do jogo por mais umas 6 horas, no mínimo. E talvez por isso tanta gente esteja tão exausta hoje. Porque a gente vive emocionalmente ativado o tempo inteiro. E aí entra uma coisa importante. O problema não é gostar muito de uma coisa. O problema é quando você desaparece dentro dela. Quando teu humor, tua semana, teu nível de ansiedade dependem totalmente de algo que você não controla. Isso vale pro futebol, pro trabalho, pro relacionamento, vale para consumo também. Porque no fim, o ser humano está sempre procurando pertencimento. A questão é, você escolheu conscientemente a tribo que faz parte ou só entrou no automático igual todo mundo? Porque às vezes a gente acha que está só torcendo, mas no fundo a gente está procurando um lugar para sentir que pertence. E agora, talvez o bloco mais pessoal desse podcast para mim, o modo som. Ele tem esse nome porque eu realmente acredito numa coisa: o que você escuta molda a forma como você sente o mundo. E isso pode parecer exagero, até você perceber que existem músicas que conseguem te transportar no tempo em literalmente 3 segundos. Uma introdução, um acorde, uma batida. E pronto! Você volta para uma fase inteira da tua vida. Isso é muito louco, porque às vezes a música não toca, ela revive, ela traz o cheiro, lugar, pessoa, a sensação, a versão antiga de você mesmo. E talvez, por isso, a música tenha tanto poder emocional sobre a gente. Porque ela entra por um lugar que muitas vezes nem a conversa consegue alcançar. E eu cresci cercada por isso. Música sempre esteve presente na minha vida, na minha família, dentro de casa, nas memórias, nas fases boas e também nas difíceis. Eu acho muito bonito como cada pessoa tem uma trilha sonora invisível da própria vida. Tem música de infância, música de término, música de estrada, música de academia, música de superação, música de sofrer olhando pra janela igual protagonista de clipe dos anos 2000. E a coisa mais curiosa é, a maioria da gente nem percebe o quanto usa música para regular a emoção. Quer energia? Música. Quer foco? Música. Quer esquecer alguém? Música. Quer lembrar de alguém? Pior ainda, música. E isso conversa muito com o comportamento.
Porque a música também é consumo emocional, só que diferente de comida. Ela entra direto no ambiente interno da mente. E eu acho isso fascinante. Acho fascinante como cada fase da vida muda completamente tudo aquilo que a gente escuta. Tem épocas em que você quer música para sentir. Tem época que você quer música para fugir. E tem épocas que o silêncio começa a fazer falta. Porque o cérebro acostumou tanto com o estímulo que ficar sozinho com os próprios pensamentos parece desconfortável. E isso é muito contemporâneo. Hoje a gente vive o tempo inteiro preenchendo o vazio. Com vídeo, com áudio, com notificação, com playlist, com barulho. O silêncio quase virou uma ameaça. E eu não tô falando isso de forma pessimista não, tá? Eu amo música, de verdade. Mas talvez, justamente por amar, eu perceba o quanto ela mexe com a gente. Porque música influencia humor, energia, produtividade, nostalgia, até alimentação. Tem música que dá vontade de cozinhar. Tem música que dá vontade de sair correndo na rua às 2 da manhã achando que a tua vida é um filme indie. E tem música que dá vontade de pedir um lanche absurdo às 23 horas sem nenhuma responsabilidade emocional. Porque a música altera o clima interno. E talvez por isso ela seja tão poderosa. Só que tem outro ponto aqui que eu acho importante. Playlist virou identidade. As pessoas mostram quem são através do que escutam. Isso é interessante. Porque antigamente, a música era muito coletiva. Hoje, ela virou extremamente personalizada. Cada um vive dentro da própria trilha sonora algorítmica. O aplicativo aprende o teu humor, te entrega repetição, te mantém confortável. E sem perceber, a gente começa até a sentir sempre do mesmo jeito, porque consome sempre a mesma atmosfera emocional. Isso é muito forte. Porque talvez a pergunta não seja qual música você gosta? Talvez seja que versão de você essa música alimenta. E eu acho que no fundo, é por isso que música toca tão fundo na gente. Porque às vezes ela diz exatamente aquilo que a gente ainda não conseguiu explicar. Tem música que a gente escuta. E tem música que escuta a gente de volta. E talvez no fim, esse episódio tenha sido exatamente sobre isso. Sobre perceber. Perceber que muita coisa na nossa vida acontece no automático. A gente come sem prestar atenção, escuta sem sentir, repete hábitos sem questionar, entra em rotina que nem sabe mais se escolheu de verdade. E aos poucos, você vai se afastando do próprio corpo, da própria mente e até da própria identidade. Só que consciência não significa perfeição. E eu acho isso importante. Porque esse podcast não é sobre virar outra pessoa da noite pro dia. Não é sobre dieta perfeita, nem sobre produtividade perfeita, nem sobre vida perfeita de internet. É só sobre começar a perceber melhor aquilo que te atravessa todos os dias. O que você consome, o que você repete, o que você normalizou. Porque no fim, rotina também constrói identidade. E talvez o primeiro reset não seja mudar tudo. Talvez seja só parar por um instante e se escutar de novo. Então, nesse primeiro episódio, eu quero te deixar uma pergunta simples. Você está vivendo conscientemente ou só reagindo ao automático? Obrigada por ter ficado comigo nesse primeiro episódio. De verdade, esse foi o Control Alt Lia. E eu espero que esse espaço vire aquele respiro bem no meio do caos da rotina. Até o próximo episódio. Control Alt Lia. O que você consome também está consumindo você.